Ô, rapaz, rapaga, estamos de volta aqui com a segunda parte do vídeo e essa eu prometo que vai ser mais rápida. A primeira parte eu tive que explicar mais coisas do aspecto de vista social e moral. Eu acredito, de fato, que a sociedade tem evoluído, eu já dei motivos. Hoje em dia a sociedade é muito mais cabeça aberta com certas diferenças que antigamente elas rejeitavam. A gente tem aí, inclusive, a questão étnica. Antigamente era comum você ter um apartheid e as pessoas não questionavam muito não. Não, tem lá o apartheid, deixa lá mesmo, tá certo, tem que segregar os negros. Hoje em dia, se você comparar um negro a um macaco, que eu acho ridículo, óbvio, um babaca, a pessoa que faz isso é um completo idiota, porém, já é repulsivo. A moça lá no jogo do Grêmio, enfim, ela foi indiciada ou coisa do tipo, e a sociedade recriminou o fato de ela ter chamado o juiz lá negro de macaco. Não sei se era o juiz negro, um goleiro negro, eu não lembro como é que foi essa história aí, eu já esqueci. Mas enfim, você vê que hoje em dia é moralmente repulsivo você comparar um negro a um animal. E antigamente era extremamente comum você simplesmente se separar de negro, você colocar o negro num canto da sociedade porque você não queria se misturar com ele. Você ter banheiro para negro. Eu moro numa cidade, eu moro em Jaú, e Jaú é uma cidade que o Pelé, o jogador Pelé, já foi recusado, foi proibido de entrar em um clube de campo, que eu não lembro que clube que era, mas ele foi proibido de entrar porque era negro. Ele chegou e falou assim, viu, você sabe quem eu sou? Chegou e falou pro cara que tava barrando a entrada dele. O cara falou, eu sei, mas você é negro. Foi alguma coisa assim a conversa. E isso não faz muito tempo. Pra você ver, então a sociedade evoluiu. Hoje em dia, a sociedade não apenas aceita negros, como ainda copia costumes negros da cultura negra e ainda é taxada por apropriação cultural. Já falei no vídeo anterior, besteira, asneira, falar uma idiotice dessa de apropriação cultural, mas enfim, o negro hoje em dia é muito mais aceito dentro da sociedade. Ainda tem intolerância? Óbvio, tem intolerância contra negros, intolerância contra homossexuais, intolerância contra a mulher, intolerância, sei lá, de todo tipo, cara. Tem, existe, é fato, isso daí existe, mas nem se comparar com antigamente, que não era nem intolerância, tinha leis que autorizavam as pessoas a fazer isso. Não faz muito tempo que tinha escravos. Hoje em dia não existe escravidão, hoje em dia é extremamente inadmissível, tanto do ponto de vista legal, como do ponto de vista moral e por aí vai. Então a sociedade tá sim evoluindo. A pessoa que vem com o papo que não tá evoluindo não, cara, vai estudar um pouquinho de história, né? Mas antigamente era comum você ter casais homossexuais na Grécia Antiga, né? O próprio Aquiles, ele tinha como amante o Patroclo, o Alexandre Magno também era bissexual, não sei o que. Cara, beleza. Mas naquela época era muito comum você invadir o país do outro, invadir território, tá, e dominar aquele país, coisa que hoje em dia é uma coisa repulsiva, ok? Eu aposto com você que muita gente que não votou na Hillary não o fez, votou no Donald Trump ou simplesmente não votou porque ela tava sob ameaça de iniciar uma guerra contra a Rússia, né? E tem aqueles papos, aqueles boatos de Terceira Guerra Mundial, blá 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 blá. Eu acho besteira, mas tudo bem. Enfim, moramos sim em uma sociedade mais evoluída, uma sociedade mais tolerante com coisas que têm que ser toleradas e intolerantes com coisas que precisam ser intoleradas, e parte disso é o tal do PNA, o princípio da não agressão. O pessoal tem levado isso mais a sério, por isso que sim, moral e socialmente eu acredito que sim, o ser humano tem condições de viver em uma sociedade anarcocapitalista. Mas é claro que isso é um processo muito lento, muito lento. E um país desorganizado como o Brasil é coisa que demora 3.000 anos para ser até otimista, de uma certa forma, tá? Mas o anarcocapitalismo eu não vejo isso como uma coisa plausível de se acontecer. Enfim, metade do vídeo eu falei de novo do assunto anterior, não resumi o anterior, mas tudo bem, azar. Vai se acostumando que meus vídeos são longos mesmo, cara. É mesmo, é? Ou a questão filosófica sobre a possibilidade de a gente morar em um sistema, agora eu vou falar até de anarquia, não de anarcocapitalismo necessariamente. Você pode usar aí um anarcocomunismo, que financeiramente não funcionaria, mas tudo bem. Pode usar então um anarcosindicalismo, qualquer coisa que seja. Ou mesmo anarco-niilismo ultra-individualista, sei lá, qualquer coisa do tipo. Niilismo do ponto de vista social, tá? Do ponto de vista que despreza a sociedade, cada um vai pro seu canto, se isola e tal, e mora no topo de uma montanha, como meio que sugeria Nietzsche, né? Quando ele falava do Übermensch. E é justamente sobre Nietzsche, o Übermensch, que eu quero falar agora. Não o Übermensch, não. Quero falar sobre o eterno retorno. E é a questão filosófica que, pra mim, permite que a anarquia possa ser implantada mais pra frente, é que é o seguinte: Nietzsche partia do princípio do eterno retorno, da filosofia do eterno retorno, uma das filosofias mais recorrentes de Nietzsche. É uma das filosofias mais conhecidas e famosas do filósofo prussiano Friedrich Wilhelm Nietzsche. E ele dizia que a humanidade, a história da humanidade
anda em círculos, tá? E a humanidade anda em círculos, tá? Pequenos círculos que se repetem. E isso é fato. Se você for estudar a história da humanidade, você vai ver que isso acontece realmente. A humanidade anda em círculos. Porém, eu não vou explicar mais o que é eterno retorno, você pesquisa depois do que se trata, tá? Não é o propósito desse vídeo. Mas o fato é o seguinte, eu tenho uma outra filosofia que engloba esse eterno retorno, só que é um eternão retornão, no caso. É um eternão retornão gigantão, tá? E o que seria isso? Seria o seguinte, baseado em uma filosofia nietzschiana também, uma frase de Nietzsche que é a minha frase predileta dele até. Ele disse o seguinte: eu também quero a volta do homem à natureza, mas essa volta tem que ser um progresso e não um retrocesso. Como que a gente chega a essa conclusão? Nietzsche acreditava no homem macaco, no homem comum e no super-homem. Deixa eu vir mais pra cá. Homem macaco, o homem comum, super-homem. O super-homem nietzschiano, o relógio tá tocando agora, passarinhos assoviam, olha que lindo. Enfim, o super-homem, ele seria uma criatura evoluída, a evolução do homem. É uma evolução moral, social, filosófica e por aí vai. É mais uma questão intelectual, não uma questão física. Nada a ver física. Okay? E o super-homem era, em tese, um ser desapegado de valores, que é assim como o ser humano era na sua essência, quando o ser humano veio ao mundo. E aí que está. O super-homem é um ser desapegado de valores, porém que aprendeu com a civilização a se portar de uma forma organizada, de uma forma a respeitar a propriedade privada. É claro que Nietzsche não pensava necessariamente assim, tá? Eu tô dando o meu conceito de super-homem, pegando aí da filosofia nietzschiana, mas usando princípios que eu acredito, tá? Eu tô, sim, sacaneando a filosofia de Nietzsche. Se não gostou, azar, tá? Azar. Enfim, eu acredito sim nisso, eu acredito que o ser humano tende a atingir essa evolução, como eu já falei no vídeo anterior e falei no início desse vídeo. Ele tende sim a atingir essa evolução, ele tende cada vez mais ser desapegado de valores morais e materiais, e ele tende assim a ser uma mescla do que ele era na Idade da Pedra, na pré-história, e do que ele é agora, tá? Então ele soma as qualidades daquela época com as qualidades dessa época, atinge o status de super-homem e mora em uma sociedade que não precisa de Estado, porque quando o ser humano surgiu, ele não precisava do Estado para existir. Ele criou o Estado a partir do momento que ele começou a viver em sociedade. Ele precisava ter regras que regessem essa sociedade. Aí nasceu o Estado. E o Estado foi se tornando cada vez mais autoritário, a ponto de chegar a ditaduras e tiranias e por aí vai. E agora você vê os Estados sendo dissolvidos, desfacelados. Então, seguindo esse eternão retornão nietzschiano, eu acredito que sim, que o ser humano caminhe para uma sociedade que vá aos poucos esfacelando o Estado, a ponto de poder viver sem o Estado, atingir uma supremacia moral, social, filosófica e por aí vai, ética, né, jurídica e tudo mais, a ponto de poder se dar o luxo de viver sem lideranças, né? Meu pai acabou de chegar aqui, ele disse uma vez: olha, o ser humano não precisa de líder, porque o ser humano tem que ter alguém para botar culpa. Eu concordo, tem que ter alguém para botar culpa, tem que ter um líder para ele falar, a culpa é do líder lá, ele que fez besteira. Mas isso com o tempo vai diminuir e o ser humano cada vez mais tende a seguir o mundo anarquista. Isso vai demorar milênios. Vai demorar milênios, se o mundo não acabar antes. Mas não, rumamos para uma sociedade que o Estado vai cada vez mais se esfacelando. Vai ser um processo longo, lento, demorado. Um país zoado que nem o Brasil precisa de um Estado relativamente forte ainda. Porém, países mais evoluídos tendem a baixar essa imposição estatal. É por isso que sim, eu acredito na anarquia a longuíssimo prazo, tanto do ponto de vista ético, social, filosófico e moral. É isso. Adiós.